Assim é. Aueri, Chandecoema. Bom dia. Eu sou Aya Tupinambá Tapuia, mas antes de ser Aya Tupinambá Tapuia, minha mãe me batizou com um nome muito especial que eu tenho com muito amor, que é Nayara. Mãe diz que o surgimento do meu nome veio de um processo dela na rede, me carinhando, comendo melancia, e dizia: Não, não é Dandara, não é Dandara, é Nayara. E ali ela fazia um rezo, né? Dizia que eu seria protegida pela Mãe d'Água. E assim é. Tem uma Yara nessa escrita, no meio dessa escrita, assim como tem Aya. E então, devido à minha retomada, devido à minha caminhada, chegou um batismo de umbigada na terra, onde a encantada me banhou e trouxe, né? Aya Tupinambá Tapuia. E aqui estou eu. Eu nasci no Distrito Federal, lá numa comunidade chamada Samambaia. Olha aí, ó, Aia de novo na minha vida, minha primeira infância, meu primeiro território, Barro Vermelho, quase sem raiz. Nasci numa cidade dormitória, onde que manhã já vinha das caminhadas dela, veio do estado de Tocantins, e encontrou com meu pai também no DF, e ali, né, me trouxeram a vida, me deram essa coroa sagrada que eu carrego, que é o DNA de manhã e o DNA de pai, a nossa história contada a partir de lá, né? Então, eu nasci numa cidade dormitória, num, num lar sem afeto, bem atravessado pelo contexto das guerras nos territórios, da colonização, do abandono, das suas tradições. Mãe teve 5 filhos. Nós somos 5 coroados, compartilhamos o trono só de manhã, né? De pai meu tem outros irmãos também, tenho mais 4 irmãos que são incríveis. E nessa caminhada lá no Distrito Federal, quando criança, mãe me levava numa benzedeira da comunidade, uma véia do mar. E ela, entre os banhos que ela sempre me dava, eu tinha sempre uma rotina de mãe, dela falar para a mãe, olha, essa daí ela volta pro mato, viu? E por diversas vezes, assim, durante a minha primeira infância, assim, durante o decorrer da minha vida, né? Eu escutar isso. Eu te pari, só que eu sei que você não é minha. Você volta, você é da mata. E não posso falar da mata, assim, antes de falar de lá do Barro Vermelho, desse lugar quase sem raiz, que eu venho, desse lugar frio, desse lugar quente, desse lugar poeirado, desse lugar briguento, desse lugar solitário, desse lugar solarado, com os pôr do sol mais lindos. O que eu contemplando na minha vida foi lá, no Cerrado, lá no Distrito Federal, lá na Samambaia. Eu venho de lá. E a caminhada de lá até cá, eu vou contar um pouquinho sobre o atual momento da minha vida, da minha existência no tempo de Acá, os meus 34 anos. Compreendo que para falar de agora eu preciso voltar, né? Falando sobre a retomada. Nasci em um lar, como gostam de dizer, né? Um lar desestruturalizado, quase sem raízes. Sou filha de uma guerreira, da dona Cleonice, a guerreira gloriosa. Pariu 5 e criou 5, mãe solo, dentro de uma periferia, uma mulher mestiça, né, como gostam de dizer, e
ela vem do reino da Nigéria, com os tupinambás em Salvador. Então, minha mãe é uma aliança, ela já é o fruto de uma aliança, né? O quilombo com a aldeia, né? Dos originários daqui de Pindorama, com os nossos parentes, né? Que após a Pangeia foi um pouco mais distante para nós. Gosto de ressaltar essa raiz, porque assim como ela, que já vem de uma aliança, eu também já venho de uma aliança. Eu gosto de dizer que eu tenho um barco da Nigéria, né? A minha mais velha, a minha Yaya mais velha, ela que vem da corrente de painho, de manhinha, do painho de minha mãe, do meu avô, vem lá da Nigéria, né? Lá daquelas águas. Eu honro esse barco, mas eu gosto muito de afirmar que eu sou de aqui, eu sou de Pindorama, eu sou dessa terra, é, eu sou desse cruzamento onde que eu tenho chavante, eu tenho carapó, eu tenho tapuia, eu tenho tupinambá, eu tenho lá no Maranhão nação, eu tenho lá no Mato Grosso nação, lá no Pará tenho nação. Então, devido mesmo a essa, como gostam de chamar, né, miscigenação, né? Eu tenho orgulho porque eu posso dentro desse grande DNA, sabe? Olhar para a corrente dos meus ancestrais e recordar em mim, pôr em mim a prática daquilo que deu certo. Que é na força do rezo, né, que você vai encontrando essas chaves. Mas isso é um outro caminho. Eu quero falar mais tarde, depois, não agora. E nasci lá. Minha mãe é analfabeta, nos criou lavando no hospital público, nos criou cuidando da limpeza dos lares de outras pessoas. Na minha primeira infância, eu tinha muita vergonha de ser quem eu era. Eu tinha muita vergonha da minha história, eu tinha muita vergonha de ser filha de quem eu era, de estar no contexto em que eu estava. Primeiro, porque o sistema ele, é isso que ele quer que eu tenha como verdade, é isso que ele quer que tenhamos como verdade. Pessoas da história parecida com a minha se sinta diminuída. Então, eu aprendi isso muito cedo. Então, eu tinha vergonha, assim, né? Eu falava muitas histórias que não tinham muita relação com a realidade, porque neste momento eu achava que eu era uma pessoa branca. Eu venho de um conflito onde meu pai, ele é filho. Novamente, né? A nossa miscigenação, a nossa mistura. Meu avô pernambucano, funiu. Minha avóinha, ela é cigana com machacalice. Aí tem o meu pai. Meu pai é filho deles, e aí ele não carrega esse estereótipo, sabe, tradicional do que se pensa quando fala de um, um indígena, né? Porque essa fala, né, o indígena, isso aí é a reprodução do colonizador, mas quando fala do originário dessa terra, não é possível que não tenha esses cabelos claros que sempre estiveram por aqui, que os caiçaras sempre tiveram pele escura, cabelo apropriado para aquela água salgada do mar, porque a coisa mais linda é o cabelo crespo em contato com a água do mar, né? Parece, é uma junção incrível, assim. Eu gosto muito quando eu estou lá com as bandas de Querimuri e Salvador, observar, né? Eu sou dessas pessoas que observam esses detalhes. Hein? Eu me recordo de um dia no pôr do sol, muito lindo ali na praia de Piatã, um lugar que eu gosto muito. E ver vários jovens brincando de mergulhar. E tinha um jovem que tinha uma cabeleira tão tupinambá, assim, e ele mergulhava aquela água batia no cabelo dele e acoplava, assim, de um jeito tão lindo que eu fiquei olhando assim, o meu valeu e minha mãe. Fica todo... Mas, enfim. E aí, já de painho, né, ele não tem esse estereótipo, né,
embora ele carrega 2 vezes o DNA indígena, né, da parte da mãe dele, da parte do pai dele, ele nasce com a pele clara, dos olhos azuis. Ó, pai, eu sou a filha do vulgo galego. É, e aí, mas eu conto isso, né, no sentido da história, daquilo que eu pesquiso, da oralidade que eles me permitem ter, das conversas que eles permitem trazer a memória viva, mas antes disso, Ave Maria dizer que é índio. Aí eu não se entende como índio. Boinho, de jeito nenhum, ele se compreende como índio. Meus tios, minha mãe. Legal desse lugar de extremo apagamento, né? Tanto que quando criança achava que eu era uma pessoa de pele branca, embora eu não tivesse a pele branca. Mas isso refletia através do meu pai tem a pele branca. Então, eu sou branca. Então, aparentemente, essa era a minha zona de conforto, mas também era o meu lugar de maior conflito, né? Porque desassociava tudo, assim. Bom, passado essa primeira infância, nesse não lugar, eu fui evangélica, caminhei aí com uma forma de preciso me salvar do caos, porque eu fui uma criança depressiva. Tudo que eu queria era me cortar, tudo que eu queria era não estar aqui, porque eu não conseguia compreender tamanha maldade, sabe? Eu não conseguia compreender, como ainda não consigo compreender, só que eu administro de uma outra forma, não querendo me matar, mas querendo ser agente ativo da transformação. Mas enquanto na minha primeira infância, a minha passagem foi muito triste, porque eu vim de um lugar sem afeto, uma comunidade totalmente com o espírito destruído. Por quê? Porque eram os retirantes, sabe? Eram as pessoas que já estavam sem seus territórios, já tinham sido expulsos de seus territórios, já estavam a perambular há muito tempo. Eu sou a primeira a retornar para a Bahia, que é a terra dos meus ancestrais. A primeira. Só tem eu aqui na Bahia. Porque todos os meus, né, ou caíram no conto do capitalismo, do dinheiro, da melhoria, mas também eu entendo que se Mainha não tivesse se picado para a cidade, sabe, atrás dessa melhoria da vida, possivelmente os caminhos não tinham sido abertos para que hoje eu pudesse estar aqui. Porque dentro da realidade, sem o romantismo, se eu tivesse nascido dentro de um dos territórios do quilombola indígena, com certeza essa é, essa essa vontade de não estar aqui, de repente eu teria conseguido realizar. Porque existem territórios sim estruturados, mas existem territórios que não têm estrutura, começando pela espiritual, sabe? Não tem o respeito à espiritualidade, e aí é uma bagunça só. E aí eu venho da cidade onde que os meus vieram desses territórios, sabe? Esses territórios dominados pelo patriarcado, pela dureza que nós sabemos, quando nós vamos a um território e não romantizamos aquilo que é dado, né? Então, de certa forma, eu entendo esse movimento, sabe? De agradecer à cidade, de agradecer não ter nascido desde o território. Olha que coisa doida. Hoje, tudo que eu sinto necessidade de construir uma territorialidade, embora quando criança, embora hoje, adulta, quando recordo da infância que tive e do que eu vejo dentro de alguns territórios, assim, que me deixa muito chocada, que possivelmente eu nasceria num contexto assim, eu teria me suicidado, tanto que o índice de suicídio entre nós parentes é muito alto dentro dos territórios. O suicídio é muito alto, porque tem muita coisa que a cidade nascer longe do meu privilégio, que seria ser aldeada,
poder ter acesso à informação, né? A cidade me trouxe informação, né? Na cidade, é, houve-se uma quebra de tabu baseada nesse tanto de gente retirante, né? Falando lá do Distrito Federal, em específico, né? Da Ceilândia, periferia, onde tem mar nordestino fora do Nordeste, menina, olha que cor mais linda. Ver a realidade do povo mesmo, sabe? Eu só nasci lá porque foram tirados dos meus. Eu só nasci na cidade porque quebraram o espírito dos meus. Tiraram a terra, tiraram o rezo, tiraram a importância, tiraram a cultura, tiraram os parentes, tiraram os entes queridos. Cadê Marcelinho? Né? Cadê? Galdino, eu era criança. Nossa, eu nunca vou me esquecer assim. E é bem esse processo assim que Tupã sabe o que faz. Porque quando eu era criança e caminhava naquelas ruas de Brasília, a burguesia, os escravos, essa escravidão, também eu quero falar depois dessa escravidão branca, mas eu não conto isso deles, né? Eles serem igual ao outro, mas eles serem precisam acordar, porque eles são escravos de algo que é muito perverso, sabe? Mas eu quero falar também desse lado lá. E aí eu recordo que quando passou aquela notícia, e minha mãe, as vizinhas ali da comunidade, foram uma na casa da outra, né, para falar do que tinha acontecido, que Galdino, que o nosso índio Pataxó tinha sido queimado, incrivelmente, num ponto de ônibus onde eu e manhã era de costume, né, esperarmos o ônibus ali para voltarmos para casa, para a periferia lá, da Samambaia. E eu lembro que foi uma tristeza tão grande. Hoje eu compreendo, mas lá eu não compreendia de onde vinha essa tristeza minha, né? De por que que me atravessa tão forte, eu choro tanto e eu não entendo muito bem o que elas estão dizendo sobre o que é. Eu senti, eu senti como eu sinto ainda a morte violenta desse parente, como me cresci lá, como me formei lá, é, é muito revoltante você entrar dentro de um ministério para ir para uma plenária, em uma luta específica, né? Lá, eu sempre estava muito envolta, né, nessas lutas em prol das nossas comunidades. E, embora não sabia quem eu era, embora perdida, porque também eu quero falar de quando eu achei que eu era negra, assim, quando eu era africana, preta, sabe? Vou honrar o barco da Nigéria. A loucura que foi na minha vida, essa travessia. A minha travessia branca foi na minha primeira infância e adolescência, né? Juntando a morte de Galdino dentro daquele meu não lugar, era mais doido ainda. Por que que doía em mim, uma criança, a morte de um índio que foi queimado? Para além da toda a prática da perversidade, existia algo ancestral que me comunicava aquele ente, aquele encantado, sabe? Galdino. E, embora eu não me reconhecesse como quem sou, né? Como uma originária daqui de Pindorama, uma, uma guerreira que veio guerrear, uma guerreira que é Tupinambá, uma guerreira que é Tapuia. Eu gosto disso porque eu fico pensando em Tupinambá, sabe? O nosso Tupinambá, nosso conhecedor das sete matas, né? Olha que eu falo assim, né? Ah, de nós, se nós não fôssemos essa
pluralidade, como iríamos conhecer tantas matas, como iríamos conhecer, saber nos portar, né? Porque nós somos esse povo que sabemos entrar e sair, né? Entramos e saímos, e até quando rola um conflito, ainda deixamos saudade. Ainda tem aquele que fala, eita, mano, saudade daquele povo. Essa mistura, nossa. Então, após essa minha travessia, né, da minha primeira infância branca, suicida, chocada com a vida, chocada com a maldade que existia em cima da terra. Fui indo, né, encontrei na igreja evangélica um lugar que nem que fosse pela culpa, pelo medo de sabe? E manter-se viva. Foi por isso que eu fui para a igreja evangélica, sabe? Porque lá existe uma regra, né? Do inferno, que é um lugar que te dá medo, né? Aí você acaba fazendo as coisas assim. Não estou falando porque eu tive um entendimento do porquê eu não devo praticar isso, sabe? Eu estou fazendo mesmo porque eu não estou fazendo mesmo porque eu tenho medo de ir para o inferno. E esse medo me salvou muitas vezes. Eu acredito que foi estratégia. Eu gosto de dizer que para Exu tudo é alimento, no caminho de Exu tudo se aproveita. Então, eu olho para trás e vejo essas ações, sabe, mesmo da encantaria, da espiritualidade dos meus ancestrais, das minhas iaiás. Uma estratégia muito antiga, assim, é aquela dança, sabe? Eu gosto de dizer assim, que é a minha dança do acasalamento, sabe? Aquela dança da flor, o beija-flor, e que vai, vamos nos nutrir. Minha retomada tem sido esse movimento, assim. Quando passei uma longa transição na igreja evangélica, eu sempre fui muito no questionamento, né? Sempre questionei muito, sempre não compreendi esse amor que... Como que isso pode ser amor? Como que pode existir um Deus que ensinou aos pais espancarem os seus filhos? Isso é loucura, isso não faz parte da minha existência. Mas foi mecanismo. Eu decido romper aos meus 19 anos com essa coisa, né, da igreja evangélica. Daí eu passo 3 meses assim no mundão, sem saber quem eu era. Então, nesse tempo, ainda eu estava com a síndrome de ser branca, sabe, de querer o que o capitalismo diz que tem que ser. Então, eu ia para umas boates muito doidas, eu amava tomar cerveja, assim, né? Vou entrar nessa fala do alcoolismo, porque eu me vi como alcoólatra, eu me assumo como uma pessoa alcoólatra, e a partir desse momento eu aprofundo em mim, aprofundo com Yaya, com Ioiô, sabe? Por que eu? Por que o álcool? O que é isso na minha vida, na minha história? O que é isso na vida do meu ancestral mais antigo? O que é isso? E aí eu virei essa chave. Sou contra a Ambev. Ambev, tu te liga que a tua casa vai cair. Ele tá matando mãe Oxum, que a Ambev produz em um dia, que ela consome em um dia, daria para abastecer a Grande Manaus e a Grande Rio, duas grandes capitais desse grande território. Então, é um lugar que precisamos discutir. Enfim, né, a temática do álcool, né? Mas voltando um tempinho atrás, em que eu achava que o álcool era a minha maior distração, bebia pra caramba, tive a fase de não compreender o prazer, não sei quem eu sou, então eu vou tentando, né? Vou tentando ser aceita nos meios, né? Então eu já fui aquela fase que chamam da piriguete. Ai, delícia! Já tive a fase da que vai ficar com os homens mais velhos, porque afinal de contas, né? Eu tenho uma saudade em mim, eu sinto uma falta
terra, da mãe, da, do acolhimento que vem da mãe, mas eu não sabia o que era isso, então eu tentava, né, encontrar esses acolhimentos. Então, eu encontrei pensava eu que estava encontrando esses acolhimentos quando eu transava, quando eu não gozava, mas ainda assim eu transava. Eu preciso só de uma licença de uma. Oi, você deixou seu celular aqui em casa, meu amor, atrás da rodoviária. Sim, senhora, eu vou colocar ele na janela, caso você chegue, a porta seja fechada. Eu estou num trabalho agora, aí tu pega, vice por nada, meu amor, bom dia. A parente veio mais cedo e soltou o celular. Então, é, eu já pratiquei muitas coisas assim para tentar ser aceito, para uma forma de também me conhecer, né? Então já bebi demais, já fui daquelas assim, tipo, ondas que vai rainha, vou fazer o que eu quero da minha vida, né? Então eu já fiz bastante já vivi assim, eu vivi naquela velocidade, até porque eu sempre tive né, esse intuito da morte, do suicídio. Ah, morrer para mim vai ser lucro, porque está aqui essa realidade amarga demais, né? Essa era a forma que o meu corpo sofreu as consequências do meu espírito quebrado, da minha alma fragilizada. Então, essa matéria linda, gostosa que ganhei, né, deixei esculhambar, né? Bebi muito, cheirei muita cocaína, é, muitas memórias no meu útero, né? Muitas memórias de lugares muito tristes, que sim, é real essa questão de você não ter condição da sua própria carência, as raízes desses sentires, né? Sim, você transa com alguém só para no final da transa você poder dormir assim, ó, quente, acolhidinho, às vezes, quando você, lá na sua primeira infância, teve esse atravessamento, né? Na minha realidade, né? Mãe e pai se amaram, mas da mesma forma que se amaram, se odiaram. Então, também agradeço muito. Minha mãe sempre foi muito guerreirona, assim, no sentido de não deixa nenhum homem te violentar. Não, se ele não vem para construir contigo, tu bota ele para correr da tua vida, minha irmã. Mas isso tudo numa linguagem bem seca, né? Bem reproduzindo padrões de destruição, padrões que condiz com a realidade de uma pessoa acordada. Então, após passar por esse período na minha vida, de vou conhecer o mundo, vou beijar, vou ir para as festas, vou tomar cerveja, vou tirar cocaína, vou viajar, eu quero as roupinhas, eu quero as maquiagens, eu quero meu cabelo liso, chapado, passei por todo esse processo, né? Então, por isso que eu digo, né, quase sem raiz. Não tinha história, não tinha convívio, venho de um lugar onde que mãinha viemos conhecer pai, o pai de minha mãe, né? Meu voinho, é um momento recente, vai fazer 5 anos que tivemos essa graça, assim, tive essa bênção, dessa retomada. Eu falo que a minha vida inteira é um processo de retomada, né? Esse momento em que acompanho a minha mãe para apresentar ela ao meu povo, foi um momento assim de muito poder, né? No sentido de
olha a tua realidade, de onde tu vem, destruíram tudo, quase não sobrou nada. Então, durante esses 5 anos, que é a minha retomada assim, oficial, né? Que eu venho buscando fazer as perguntas mais acertadas para os mais velhos, ver em mim, botar mesmo esse espelho, eu e minha mãe, o que nós temos aqui, que é nosso, o que nós temos aqui, que é nosso, que foi destruído por toda a questão sistêmica, por todas as tuas dores, as tuas incompreensões, as minhas dores, as minhas incompreensões, chocadas no tempo já. Então, quando eu passei depois de viver muita loucura, assim, muita loucura, eu sempre senti um vazio dentro de mim, né? Eu sempre senti uma falta de alguma coisa. E eu não sabia o que é. Então, quando eu saí da igreja evangélica, o primeiro lugar que eu fui encontrar foi o Kardecista. E aí foi uma loucura, 6 meses da minha vida que eu me dedicava aí. E aí, mas olha só, eu saía da igreja evangélica procurando uma outra coisa, mas ainda estava tão embranquecida que eu ia num centro espírita, lá em Brasília, num lugar que só vai a burguesia de Brasília, num lugar extremamente branco, e num dia desses, eu sentada, ouvi algo super racista. Foi quando eu fiz assim, que eu olhei para mim e falei assim, nossa, só existe eu de negra aqui, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô há 6 meses aqui. Que aí eu meti o meu pé. E nesse tempo, eu saí da igreja, aí eu fui para Kardecista. E em seguida eu entrei numa companhia de dança Obará. Mestre George, tu salvaste a minha vida, viu? Exu é massa. É, conheço essa companhia de dança, teatro, capoeira, um lugar incrível, assim, que funciona lá na burguesia, lá de Brasília. Então, eu começo aí. Primeiro, eu começo aí, mesmo sem entender porra nenhuma, sabe? Ainda me sentindo a pessoa branca, com valores brancos, tá. Para mim tava massa, sabe? Chegar naquele espaço dito que só é um espaço para pessoas brancas. E aí eu chegava lá me ostentando como uma mulher negra, né? E aí, com uma real sala de aula, todo o tempo que eu passei no Grupo Alvará, desde aprender Yorubá, capoeira, enfim, né? Começa a me remexer, né? Então, as minhas éguas nigerianas começaram a fazer assim, a fazer assim, a fazer assim. E aí eu, opa! Branca o quê? Aí eu entro no radicalismo da militância, né? Aí eu entendo que eu sou preta. Aí eu entendo que, opa! Vou pro candomblé. Chego no candomblé, passei lá um tempo de muito axé, mas já também senti aquelas coisas assim, eu falava, aqui também não é meu lugar, preciso caminhar mais um pouco. Então eu caminhei, fui conhecer a Umbanda, e ainda dentro desse processo, né? Eu negra, eu África, eu Nigéria, eu barco nigeriano. Então, foi bem perturbador, assim, foi bem perturbador e dolorido, né? Porque eu estava rompendo com uma branquitude, é, ouvindo sobre, conseguindo aquele processo, né? De onde eu venho, eu não fui instruída a ser crítica, sabe? Então, eu começo ali a ver as nuances, as camadas e falar: eita, caramba, que vergonha! Nayara, tu é doida? Mana, tu é pretona, bicha. Tava lá se comportando como uma mana branca. E aí foi bem conflituoso esse processo, porque eu caminhei, eu caminhei todas essas. Peraí, de novo. Ai, passem rapidinho. Eu não vou conseguir. Ai, vai. Peraí, gente. Deixa minha mais velha passar. E aí? Tô aqui. Tô esperando a senhora terminar de caminhar para eu continuar. Oi. Sua linda.
Meu povo. Vó Guarani de Tororó, lá dos matos sul da Bahia. Pela rubra, a italiana cigana doja. Então, rompendo com a minha ilusão de ser uma mulher negra. Só um minutinho. Gente, eu preciso Gente, eu preciso do silêncio aqui, reverbera bem forte aqui. Vice? Então tá. Obrigada. Então vamos lá. Quando nessa travessia minha da mulher branca, da mulher negra, eu sou uma mulher de guerra, sabe? Nunca fui de me esconder, nunca fui de me conformar com as injustiças. Então, eu entrei no movimento da militância bem forte, assim, sabe? E chegava nos espaços, chegava no Sarai, chegava nas rodas, nos quilômetros, chegava naquele movimento da cidade, né? Afirmando a minha negritude. Só que eu não era levada a sério, sabe? As pessoas me olhavam. Eu já ouvi eu já ouvi coisas bem ofensivas no sentido da minha mestiçagem, no sentido de eu não tenho um lugar de fala, no sentido de tu não é nada, tu é pedacinho de alguma coisa. E... Mas também já ouvi coisas muito doces. Por exemplo, uma vez eu estava num samba, e tava aquele samba gostoso, e ainda estava bebendo. Chegou uma parente e falou assim: Eita, Cavanca, que tu tá linda, hein? Que esse lugar e que essa mistura deu certo. Olha, acabou. Quando que acabou com a samba? E ainda, sabe assim, eu brincando, sorrindo, e a voz dela ecoando na minha cabeça assim: acabou com a samba. Olha do jeito que acabou com a dança. E eu fiquei assim: será que você pode não acreditar? Deixei por ali. Muitas coisas acontecem, muitas lutas, muitos artísticos. Eu acho educadora lá em Brasília, trabalhei mais de 10 anos nas escolas lá, alfabetizando, dando aula de danças, sempre sendo a guerreira, sabe? Preciso viver, preciso me expressar, embora eu não saiba como, uma hora o negócio chega. E aí, o que que acontece? Eu encontro a sagrada ayahuasca. Fui tomar ayahuasca. Foi um negócio tão forte, foi um negócio assim que foi forte, assim. Foi de muito amor, muito amor. Eu sentia muito amor, eu sentia muito amor. Tudo era muito amor. Eu olhava para mim, eu olhava para minhas raízes, a minha história, para meus contextos de dores. Eu só via amor, sabe? E, enfim, após sessão, a vida que segue, eu começo a sentir uma liquidez dentro de mim, começa a surgir um questionamento. Velho, meu avô pernambucano, ele é índio e tem a cara de índio, que é o pai do meu. Meu pai é branco, tem a pele branca, né? Aprendi algumas coisas lá no processo da militância, em ser negra e branca. Então, meu pai tem pele clara, mas ele é filho de um índio. Minha avó, mãe dele, é filha de um índio com um cigano. É índio duas vezes. Minha mãe é filha de preto com índios e a mãe dela é índia do Maranhão. Ué, então eu sou muitas vezes índio? Como que eu vou fazer isso? Comecei a andar, né? Aí, processos espirituais muito aflorados, sempre foi muito aflorado. Ai, depois da ayahuasca o negócio pegou, assim, que abriu. Assim.
E aí eu fiquei naquele mundo, no mundo dentro da cidade, olhando para minha vida, recordando, começando a recordar os momentos em que tive contato com a natureza. Eu lembro quando criança, minha mãe tinha uma roça e que ela plantava girassóis, era o lugar que eu mais gostava de ficar, né? Era naqueles girassóis. E aí começava a recordar da terra, da conversa, vai voltar para a mata, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, você tem uma missão, cristão, quem eu sou, eu estou na cidade, eu não tenho coragem de colocar uma mochila nas minhas costas e me picar aqui nos meus amigos tudinho. Sempre fui cercada sempre gostei de estar, caminhar com as pessoas da arte, né? Da música, a galera dos artesanatos. Olha só, se não são tudo parente, né? Então, eu lembro muito de várias vezes falar com parentes, com amigas e falar, poxa, eu queria tanto ter coragem, eu queria tanto poder colocar minhas coisas numa mochila e me picar para conhecer isso aqui, eu sou eu viajava muito, mas sempre muito nesse contexto turístico, né? No contexto embranquecido, no contexto raso, né? Nesse contexto em que é isso. O professor chegou nas férias, vai viajar para Salvador, vai tomar cerveja, vai no Pelourinho, vai fazer